Olá, viajantes! Eu sou o Cervejeiro e sejam muito bem-vindos à Taverna do Medo. No vídeo de hoje, estarei trazendo uma creepypasta solicitada pelo inscrito Jack. Espero realmente que gostem. Eu costumava dormir no porão da minha família. Meus pais tinham reformado ele alguns anos atrás e prometeram que quando eu fizesse 16 anos, eles me deixariam passar para o quarto de reposição, no canto de trás do porão. Sabe, para me dar um pouco mais de privacidade. Foi bem legal. Havia uma pequena janela retangular em cima da minha cama que dava direto para o quintal, e a minha mobília estava situada um pouco ao lado da porta. E fora do quarto, na sala principal, havia também um pequeno banheiro para caso eu precisasse. Estava ali, naquele lugar, tudo o que eu precisava para me acomodar e me sentir um pouco mais adulto. O porão era tecnicamente uma área da família, mas ninguém realmente descia com exceção de mim. Por isso a minha estadia foi muito tranquila. Eu já estava no porão por um mês inteiro. No entanto, comecei a escutar ruídos de fora do meu quarto durante a noite. No início, eles eram ruídos muito menores, como pequenos arranhões aqui e ali, o som de alguém ponderando em torno da sala de estar, o tipo de som que pode assustar uma criança. Mas eu já era um adulto e eu meio que apenas os ignorava, achando que eram ruídos comuns do local, já que o porão era muito velho. Eu também assimilava os arranhões como sendo do meu gato de estimação, sabe, brincando por detrás da porta. Eventualmente, os sons começaram a ficar mais altos e mais frequentes. Às vezes eu juro que eu podia ouvir alguém sussurrando por detrás da porta. Eu não conseguia entender o que estava sendo dito, mas parecia algo como um prolongado "vai dormir". Foi muito estranho, mas eu estava sempre cansado da escola e meu trabalho da tarde, então eu meio que acabei novamente os ignorando devido à fadiga. Além disso, eu também mantive a porta trancada à noite, não por medo, mas sabe, por via das dúvidas. Algumas semanas depois, eu estava treinando leitura para um trabalho da escola. Eu tinha um livro de relatório que tinha conseguido no dia anterior. Era tudo o que eu precisava para tirar no mínimo 7. A leitura foi relaxante até a noite antes de terminar de ler o livro. Então lá estava eu, deitado na cama, lendo um pouco de Ernest Hemingway, material bastante interessante, mas, para ser sincero, eu nunca fui um grande fã de literatura, e eu já estava cansado de qualquer maneira. Mas quando eu estava começando a adormecer, de repente, ouvi um barulho alto, com uma batida forte vindo da porta que tremia em sua moldura. Era como se alguém estivesse tentando invadir meu quarto. Mas foi bem depois da meia-noite. Meus pais já estavam dormindo, por isso não teriam como ter sido eles. E nenhum ladrão se deveria fazer tanto barulho tentando arrombar uma simples porta de porão. Eu fiquei chocado, aterrorizado. O ruído simplesmente ficou mais alto e mais violento. Eu estava com medo de que a porta realmente fosse arrombada. E então, de repente, como o barulho começou em fração de segundos, parou, fazendo o silêncio tomar conta do meu quarto. Eu estava completamente apavorado. Eu não conseguia me mover. Cada vez que eu respirava, sentia que era tão alto quanto um golpe de bastão em uma parede de madeira. Enquanto eu lutava para manter a calma, eu coloquei o livro do meu lado e apenas continuei a olhar para a porta. Mas nada aconteceu. Meu gato, que tinha se assustado com o barulho tanto quanto eu, se aproximou de mim, subiu na minha cama e se deitou. Isso ajudou a me acalmar um pouco. Se o meu gato não estava com medo, não havia nenhuma razão real para que eu tivesse medo também. Então eu decidi que era hora de dormir. Então eu puxei as cobertas e tentei adormecer. Talvez tenha sido por causa da adrenalina ainda surgindo através das minhas veias ou o estresse sobre o fato de que eu não havia terminado a tarefa da leitura da semana. Mas eu simplesmente não conseguia dormir. Não importa o quanto tentasse, eu não adormecia.
Eu só ficava pensando sobre o bater da minha porta. Depois de um tempo, comecei a ouvir o sussurro novamente, dessa vez mais nitidamente. Eu podia ouvir claramente uma voz me dizendo para ir dormir. Isso realmente me assustou e eu estava prestes a ligar para os meus pais quando o sussurro parou. O silêncio era grosso e pesado e o ar era como uma geleia fria. Eu juro, eu mal podia respirar no meu próprio quarto. Então, se a respiração já era difícil antes, agora eu simplesmente tinha parado de tentar. Foi quando meu gato se levantou e se sentou. Seus ouvidos estavam para cima em alerta, e ele estava balançando a cauda de um lado para o outro enquanto olhava diretamente para a porta, como se houvesse um cão ou outro animal apenas fora da minha visão. Então, claro como o dia, eu observei a maçaneta da minha porta se abrindo com um pesado clique. Meus olhos se arregalavam enquanto eu observava a maçaneta e a porta rangerem simultaneamente enquanto a porta se abria. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Minha porta realmente se abriu sozinha. Não havia nenhuma possibilidade daquilo ser real. Então, como um pesadelo medonho, eu vi. Enquanto a porta rangia e se abria, eu pude ver uma mão lentamente cinzir o seu caminho entre o torno da porta. Era semelhante a uma mão humana, com longas cinzentas e afiadas garras. Sua pele era crespa e enrugada. Seus dedos eram desproporcionalmente longos demais para o resto de sua mão. Foi quando eu soube. Não havia nenhuma maneira que aquilo fosse uma mão humana. Eu não sabia o que era, eu estava muito assustado. Eu nem sequer sabia o que fazer. Então, estupidamente, eu só puxei as cobertas sobre minha cabeça e cerrei meus olhos tão firmemente quanto pude. Eu não respirava, eu não via, eu rezava com todas as minhas forças para que seja lá o que for que estava tentando entrar no meu quarto fosse embora. Eu podia ouvir a parada do ranger da porta, e eu ouvi como um silêncio anormal tomou conta do lugar. Depois de um tempo, ignorando tudo o que eu tinha acabado de ver, eu olhei para fora, debaixo do meu cobertor, e não encontrei nada. Não havia absolutamente nada dentro do meu quarto, além de mim e meu sonolento gato. Talvez fosse um sonho, pensei, mas logo percebi que não poderia ter sido porque a minha porta continuava aberta. Com as pernas ainda cambaleando de medo, eu corri em direção à porta e a fechei, me certificando de que ela estava trancada. Eu dormi com as luzes acesas naquela noite. Não havia nenhuma chance de que eu ficasse deitado sozinho no escuro. Os próximos dias foram relativamente mal dormidos. Eu ficava até tarde todas as noites para ver se essa coisa iria reaparecer, esperando pelo que ela faria. Não que eu quisesse vê-lo novamente. Eu só precisava saber o que diabos era e, de preferência, conseguir uma maneira de mandar embora da minha casa. Eu peguei uma faca do bloco do açougueiro da minha mãe e escondi debaixo da cabeça da minha cama. Eu não sei o que pensei que iria fazer com a faca, mas ela me deu um certo tipo de conforto e me ajudou a dormir um pouco. Depois do ocorrido, todas as noites antes da meia-noite, eu dava uma conferida na tranca da porta. E até mesmo comecei a adotar a prática de sustentar minha cadeira contra a alça para impedir a entrada de visitantes indesejáveis. O sussurro ainda continuou, e havia algumas noites onde eu juro que podia escutar a voz de dentro do meu quarto. Em algumas noites ele podia ser escutado mais alto do que na noite anterior. Felizmente a minha porta nunca se reabriu durante a noite, e a coisa também não reapareceu. Então, enquanto eu meditava em minha cama, cheguei à conclusão que a coisa deveria ter sido apenas um pesadelo realmente lúcido, e que era tudo invenção da minha cabeça. Depois de mais ou menos 2 semanas, os ruídos pararam de repente. Alguns dias depois, no entanto, eu já estava mais relaxado. Tive a brilhante ideia de sair daquele porão velho e ir realmente para um quarto de verdade. Fiquei o final de semana inteiro na casa de um amigo meu. Foi tudo um grande alívio. Voltei para casa na madrugada de segunda. Meus pais já estavam dormindo e por isso resolvi ir até o meu quarto no porão sem fazer nenhum alarde ou avisar que já havia chegado. Realmente eles não se importavam se eu estivesse fora até tão tarde, então eu deixei para lá. Chegando no meu quarto, sem sequer fechar a porta atrás de mim, pulei de costas na minha cama e caí em um sono profundo. Porém, por volta das 3:30 da manhã, eu despertei repentinamente. Eu estava pingando suor e meu coração estava batendo furiosamente. Eu podia ver, no canto, o meu gato estava agachado. Sua cauda estava erguida em posição de defesa, enquanto ele estava cantarolando com um rosnado profundo e sobrenatural.
Eu podia ver que ele estava olhando apenas para detrás do meu ombro, mas eu estava apavorado demais para me virar. Eu sabia que estava prestes a ver algo que eu não queria ver, mas eu tinha que fazer isso. Então, respirando pesadamente e devagar, eu me virei lentamente em direção ao meu lado direito. Então eu vi, debruçando por cima de mim, era a criatura. Se parecia com um humano, mas a pele parecia couro seco e a maior parte do seu corpo estava coberto por um tipo estranho de pelagem, e as rugas que haviam nas áreas sem pelos eram quase como trapos velhos. Eu olhei para a face assustadora da criatura e pude notar que a criatura possuía uma boca estranhamente aberta, como se a sua mandíbula estivesse quebrada. Eu ainda tremo só de pensar nisso. Além do mais, a criatura parecia não ter olhos. Porém, a forma em que a impenetrável escuridão se espalhava pelo meu quarto fazia com que até meu gato preto desaparecesse entre a minha visão. Eu queria gritar por ajuda, mas nenhum ruído sequer saía da minha garganta, além de um som de gargarejo fraco. Aquela coisa em seguida estendeu a mão, colocando um dos seus dedos longos e esqueléticos no topo da minha boca, e dizendo com uma voz doentiamente doce: "Shhh. Agora vá dormir. Não há nada com que se preocupar. Eu sou apenas o Sandman." Em seguida, ele respirou na minha cara, lançando sobre mim um misterioso pó amarelado que fez com que em fração de segundos eu adormecesse. Depois que eu acordei na manhã seguinte, falei com os meus pais dizendo-lhes que eu simplesmente queria sair do porão e voltar para o meu quarto antigo com o resto da família. Eu contei para eles o que havia acontecido, mas, obviamente, eles não acreditaram em mim. Na verdade, eles nunca acreditavam em mim, até porque eu tinha o péssimo hábito de mentir constantemente. Eu não os culpo. Eu não acreditaria em mim mesmo. Eles tentaram me acalmar dizendo que era apenas um sonho, mas eu sabia que era real. Eu senti o dedo frio do Sandman contra os meus lábios. Eu vi quando ele destrancou a porta do lado de fora. Talvez fosse realmente um sonho, mas eu só sei que eu nunca mais vou dormir naquele porão novamente. Nunca mais. E você? Acredita no Sandman? Quer deixar uma sugestão para um próximo vídeo? Deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever, isso ajuda muito. Gostaria de avisar a vocês que ainda nessa semana em meu Twitter eu vou fazer uma tag de perguntas e respostas, e todas elas serão postadas nos próximos vídeos. Então é isso. Fiquem na sombra e vão em paz, viajantes. A taverna já vai fechar.